Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês foram nessa primeira rodada do Cartola FC? Comenta aqui embaixo a pontuação de vocês. O nosso time Valorização aqui do canal mitou, fizemos 85 pontos e valorizamos 35 cartoletas. E o nosso time principal também foi bem, levando em consideração ao caos que foi essa primeira rodada, fizemos 55 pontos. Então se você quer saber qual vai ser a minha escalação para essa segunda rodada e como você faz para escalar na segunda rodada, é só continuar assistindo o vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Antes de fazer a análise dos jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro e também de escalar junto com vocês o nosso time Valorização e time principal aqui do canal, eu queria lembrar vocês da importância do sistema de valorização das 3 primeiras rodadas. Eu já tinha gravado um vídeo aqui no canal explicando como funciona, como você escala nesse começo de cartola para ganhar cartoletas para depois ficar tranquilo na hora de montar o seu time. Quem assistiu o vídeo e quem seguiu o nosso time Valorização mitou demais e ainda valorizou 35 cartoletas. Eu não vi nenhum outro time valorizando tanto como esse nosso time Valorização aqui do canal. Então isso prova a importância que é seguir o sistema de valorização. Então, antes de começar o vídeo, eu queria explicar pra vocês como funciona a segunda rodada. Se você, na primeira rodada, não conseguiu valorizar, sei lá, escalou o Felipe Luiz, que fez gol contra, escalou o Fernando Praz, que sofreu 3 gols, calma. Calma, respira, ainda dá tempo. Na segunda rodada, o segredo é você escalar jogadores que valorizaram na primeira rodada. Isso mesmo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui. O atacante do Santos, o Marinho. O Marinho começou o Cartola FC 2020 custando 5 cartoletas. Na primeira rodada, ele fez 11,70. A pontuação dele, se eu vou colocar um print aqui, é a mesma coisa que a média. E o preço dele, como ele foi bem, subiu de 5 para 12. Então pensa comigo, o preço dele é 12 cartoletas e a média dele é 11,70. Então a segunda rodada, a média e o preço, eles começam a se formar. Então ele tem um preço muito próximo à média dele, 12 para 11. Então quer dizer que ele precisa fazer muito pouco para te valorizar. Então é muito inteligente nessa segunda rodada você escalar jogadores que valorizaram. Então, pra você que perdeu cartoleta nessa primeira rodada, fica tranquilo, ainda dá tempo, tenta mesclar. No vídeo de hoje eu separei dicas muito legais, dicas pensando em valorização e também em pontuação, então não deixa de acompanhar esse vídeo até o final, beleza? E antes de tudo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de comentar aqui embaixo qual foi a pontuação de vocês nessa rodada. E é isso, galera, bora pro vídeo. Vamos começar aqui pelo nosso time Valorização, que está com um patrimônio de 135 cartoletas. Vou começar vendendo aqui o nosso time da primeira rodada e também queria frisar que nessa segunda rodada os times favoritos aí na nossa análise são Flamengo, São Paulo, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. São times que podem manter a SG. Começando aí pelo gol, vou colocar aqui ordenar pela média pra gente conseguir escalar e pensando na valorização. A primeira opção é o Vanderlei, que foi muito bem aí na primeira rodada, fez 8,20 e não precisa fazer praticamente nada para começar a valorizar. Cerca de 1,5 ponto ele já começa a valorizar. Outra excelente opção pensando na valorização é o Rafael do Atlético Mineiro, que valorizou aí na primeira rodada, joga em casa contra o Corinthians e também precisa fazer muito pouco para começar a valorizar. O Diego Alves do Flamengo, que valorizou um pouquinho aí na última rodada, tá um pouquinho mais caro, com preço um pouco mais salgadinho, mas é um goleiro aí que eu indico para vocês pensando em pontuação. Acredito que o Flamengo consegue manter a SG nesse jogo. Uma outra opção que eu deixo para vocês, pensando em pontuação, é o Thiago Volpe do São Paulo. O São Paulo que teve seu jogo adiado aí na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas agora joga em casa contra o Fortaleza, que é um time que foi muito mal, perdeu em casa para o time reserva do Atlético Paranaense. Então o Thiago Volpe pode ser uma boa pensando aí em pontuação, tá? Precisa fazer um pouco mais de 6 pontos para começar a valorizar. E o Santos do Furacão acho que pode ser uma boa, pensando também em pontuação e manter a SG. Ele tá custando 10 cartoletas, é um preço ok. Precisa fazer aí um pouco mais de 4 pontos para começar a valorizar. Mas aqui no nosso time valorização nós iremos com Vanderlei. Indo aí para as laterais, o Saraiva foi muito bem nessa primeira rodada, valorizou mais de 7 cartoletas, fez 12,20, fez bastante desarmes, é uma ótima opção para essa rodada. Vai estar aqui no nosso time valorização. Além dele, o Moisés também é uma ótima opção pensando em valorização para essa segunda rodada, também foi super bem na primeira rodada, fez 4 desarmes.
Teve finalização defendida, finalização para fora. O confronto não será fácil, o Inter joga em casa contra o Santos, mas como eu falei, tanto o Saravia quanto o Moisés precisam fazer pouco mais de 1,5 ponto, 2 pontos para começar a valorizar. Outra excelente opção, pensando em valorização, é o Aderlan do Bragantino, joga em casa contra o Botafogo. O Aderlan no último jogo aí fez 9 desarmes, tem tudo para pontuar bem e valorizar novamente nessa segunda rodada, vai ser o nosso segundo lateral aqui do time valorização. O Bruno Cortez também é uma boa opção, também valorizou bastante na primeira rodada. O Grêmio joga fora de casa contra o Ceará, pode sim perder a SG, mas o Bruno Cortez precisa fazer um pouco mais de 3 pontos para começar a valorizar e é um bom lateral também. Outra boa opção é o Rafinha, tá barato, tá um pouco desvalorizado, mas com relação ao confronto, o Flamengo joga fora de casa, mas contra o Atlético Goianiense, tem tudo pra ir muito bem. O Rafinha, quem sabe, pode dar uma assistência, vai estar no nosso time principal. O Edmar do Bragantino também é uma boa opção, tá super baratinho, uma boa opção pensando em valorização, principalmente se o Red Bull conseguir manter a SG. E a última opção que eu deixo pra vocês é o Reinaldo do São Paulo, que não jogou, né, por conta do jogo adiado, mas é uma excelente opção pra pontuar aí nessa rodada. Acredito muito no favoritismo do São Paulo. Mas, como eu falei, eu vou com o Aderlan, porque o objetivo desse time valorização é valorizar. Indo aí para a zaga, a melhor opção pensando em valorização é o Igor Rabelo do Galo, que vai jogar em casa contra o Corinthians. O Igor Rabelo foi muito bem aí na primeira rodada, fez 5 desarmes. Se o Galo conseguir manter a SG, ele já vai valorizar bastante, então esse é o objetivo do nosso time, então ele vai estar. Outra excelente opção é o Pedro Jeromito, que valorizou bastante, foi o capitão aqui do nosso time valorização na última rodada. E nesse jogo, jogando fora de casa contra o Ceará, que vai vir bem ofensivamente, pode pontuar muito bem com desarmes. O Kahneman também acho que seja uma boa opção. O Vitor Cuesta, apesar de ter tomado amarelo aí na última rodada, fez 3 desarmes. E com relação ao confronto, tem tudo para fazer bastante desarmes aí nesse jogo. Acho que pode vir muito bem nesse jogo o Vitor Cuesta, tá? Vou manter ele no nosso time principal. Outras boas opções pensando em pontuação. O Rodrigo Caio pode ser uma boa, mas está bem desvalorizado, então precisa fazer muito para começar a valorizar. O Rodrigo Moledo é uma boa e está bem baratinho. O Arboleda do São Paulo é excelente opção, mas está custando 13 cartoletas, mas é uma boa pensando em pontuação. A duplinha ali do Corinthians também, Danilo Avelar e Gil, estão bem baratinhos, 5 cartoletas, mas o Corinthians joga fora de casa contra o Galo, que é um time que pode dar trabalho aí para a defesa do Corinthians, principalmente com o Keno. Mas o Gil, principalmente, eu vejo como boa opção pelo valor, pela qualidade do jogador. Quem sabe não faz um golzinho aí numa cobrança de escanteio do Corinthians. Mas o nosso segundo zagueiro aqui do nosso time valorização será o Pedro Jeromito. Vamos manter ele aqui no nosso time valorização, que precisa fazer muito pouquinho para começar a valorizar. Indo aí para o nosso meio de campo, a melhor opção para essa rodada é o Léo Cittadini, que fez gol, valorizou, foi super participativo ofensivamente, precisa fazer um pouco mais de 3 pontos para começar a valorizar, e o Furacão joga em casa contra o Goiás, que provavelmente vem misto, então uma excelente opção. Jonathan Gomes e Alisson são boas opções pensando em valorização. O Thiago Galhardo, uma excelente opção também, bem participativo das jogadas ofensivas aí do Internacional e também precisa fazer muito pouco para valorizar, então como esse é nosso objetivo desse time, iremos com os dois. O Fernando Sobral também é uma boa opção aí, foi super bem na última rodada, precisa fazer muito pouco para começar a valorizar. Os 3 meias aí do Flamengo, o Arão, o Everton Ribeiro e o Gerson, são excelentes opções para a rodada. O Everton Ribeiro é a melhor opção pensando em valorização e vai estar aqui no nosso time. Mas tanto o Arão quanto o Gerson são excelentes opções, não estão muito caros como o Arrascaeta, então não precisam fazer tanto para começar a valorizar, são ótimas opções também para a rodada. O Natan do Galo também acho que seja uma boa, foi bem na última rodada, precisa fazer muito pouco também para começar a valorizar. E eu acredito que essas sejam as melhores opções aí no meio de campo, deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui para falar para vocês. Pensei em pontuação, Vitor Bueno do São Paulo. Tá jogando adiantado, pode aparecer ali na área como um elemento surpresa. O Patrick de Paula, que também tá jogando muito aí pelo Palmeiras, tá custando somente 3 cartoletas. Então pode ser uma boa pra você que não foi bem na primeira rodada, perdeu o cartoleta e tá precisando colocar o meia. Arrisca aí no Patrick de Paula, uma excelente opção. E o Daniel Alves, que pode muito bem fazer gol aí jogando em casa contra o Fortaleza, tá um pouquinho mais caro, então é uma boa pensando aí em pontuação, tá? Pra valorizar ele precisa fazer um pouco mais. E no meio de campo é isso, eu vou fechar aqui meu meio de campo, como eu falei, com o Everton Ribeiro do Flamengo, beleza? Porque o objetivo desse time é valorizar. Indo aí para o nosso ataque, uma boa opção pensando em valorização é o Elton do Sport, precisa fazer pouco mais de 1 ponto para começar a valorizar, mas joga fora de casa contra o Vasco. O Marinho pode ser uma boa pensando em valorização também, foi um mito aí, salvou os cartoleiros na primeira rodada, joga fora de casa contra o Inter, mas pode ser uma boa aí pensando em valorização.
O Diego Souza, excelente opção, precisa fazer muito pouco para valorizar, tá fazendo gol, tá finalizando, excelente opção para essa rodada, vai estar no nosso time valorização. O Kleber do Ceará também é uma boa, foi bem aí na outra rodada, eu comentei sobre ele lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, corre lá pra me seguir, valorizou bastante a galera aí. O Guerreiro também vejo como boa opção, fez gol aí na última rodada, tá valorizado, então pode ser uma boa, não precisa fazer tanto para começar a valorizar. Mas o nosso segundo atacante será o Arthur, do Red Bull Bragantino, que foi bem aí na primeira rodada. Precisa fazer aí um pouco mais de 5 pontos para começar a valorizar. Mas joga em casa contra o Botafogo, eu acredito que o Arthur vai fazer uns 2 gols aí nesse jogo, então por enquanto eu vou deixar ele aqui no nosso time valorização. O Gabigol também, excelente opção, como eu falei, o Flamengo super favorito, acho que vai meter uns 3 gols aí em cima do Atlético Goianiense. Quase que ele faz um gol aí na última rodada, né, se o Bruno Henrique tivesse tocado. E ele vai ser nosso terceiro atacante aqui do time valorização, mas eu vou vender ele pra mostrar outras opções pra vocês, peraí. Outra boa opção também é o Pablo do São Paulo, que tem tudo pra fazer um gol aí nessa rodada, acho que tá entre os atacantes mais escalados pra rodada, vai estar nosso time principal. O Fernandão do Bahia, acho que pode ser uma boa, tá bem baratinho, o Bahia joga em casa contra o Curitiba, então acho que tanto ele quanto o Elber são boas opções aí pra rodada também, os dois são bem baratinhos. E a última opção que eu deixo aí pra vocês, pensando em pontuação, é o Bruno Henrique do Flamengo, que tem tudo pra imitar muito nessa rodada, precisa fazer muito pra começar a valorizar, mas vejo como uma boa opção, quem sabe ele não faz 2 gols e dá uma assistência aí pro Gabriel. Mas aqui no time do canal eu vou com o Gabigol. Indo aí para os técnicos, a melhor opção é o Dorival Júnior, tanto para valorização quanto para pontuação. Acho que é uma excelente opção, principalmente levando em consideração também ao confronto. Como eu falei, o Furacão vai pegar aí um Goiás misto, então é uma excelente opção. Outra opção pensando em valorização é o Daniel Paulista do Sport. E pensando em pontuação, o Domenic, né, do Flamengo, e também o Diniz, do São Paulo, também são boas opções aí para essa rodada. Mas, como eu falei, o objetivo do nosso time aqui é valorização, vamos com o Dorival. E a faixa de capitão eu vou deixar aqui no Gabigol. Acho que tem tudo para imitar bastante nessa rodada, e com esse time valorização aí a gente tem tudo para valorizar ainda mais essa segunda rodada. Então, caso tenha alguma alteração, eu vou avisar vocês lá pelo meu Instagram. Não termine esse vídeo, fica até o final que agora eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso time principal da mitada. E o nosso time principal ficou assim, eu deixei o Santos do Atlético Paranaense no gol, acredito sim que o Furacão consegue manter a SG aí jogando em casa, também quem sabe fazer uma defesa difícil. Indo aí para as laterais, eu deixei o Saravia e também o Rafinha, lembrando que o objetivo desse time é valorizar e também mitar. O Saravia eu deixei pensando na valorização, e o Rafinha pensando aí um pouco na pontuação, um pouco no confronto. Ele tá um pouquinho desvalorizado, mas ele custa barato, 7 cartoletas, então ele não precisa fazer tanto pra me valorizar. E acho que quem sabe não pode dar uma assistência aí pro Gabigol, pro Bruno Henrique, não sei. Na zaga, por enquanto, eu estou indo com Pedro Jeromito, pensando em valorização e pontuação, e também com o Moledo. Quem joga cartola há mais tempo sabe também do potencial do Moledo. Lógico que seria melhor o Cuesta, só que eu não tenho um cartoleta suficiente para escalar ele, porque eu preferi arriscar um pouco mais aí no meu ataque. Mas você tá indo com 2 do Inter atrás, o jogo é difícil, contra o Santos, eu concordo, só que como eu falei, o Inter pode sofrer o gol. O Saravia, se ele faz 1 ponto, ele já tá me valorizando. Então, por enquanto, eu vou manter a minha zaga, meu setor defensivo assim, mas se tiver alguma alteração, eu vou avisar lá pelo meu Instagram. Indo aí para o meio de campo, Léo Cittadini, Everton Ribeiro e Thiago Galhardo são 3 ótimas opções pensando em valorização e também em pontuação, tá? Não vou abrir mão desse meio de campo por enquanto. E aí no ataque, já expliquei minhas razões, estou indo com Gabigol, Diego Souza e também Pablo. Por enquanto eu vou deixar o Pablo como meu capitão, tá descansado porque o São Paulo não jogou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, teve o jogo adiado por conta de toda aquela situação com o Goiás, e agora o São Paulo é bem favorito nesse confronto, então acredito aí que o Pablo vai fazer uns 2 golzinhos aí e é mitada na certa. Só nessa segunda rodada eu vou tentar montar um time bons e baratos pra vocês aqui do canal. Eu vou soltar lá pelo meu Instagram, então me segue lá, o link tá aqui na descrição. Muita gente perdeu cartoleta porque escalou Fernando Praz, escalou Felipe Luiz e acabou perdendo cartoleta. Então vou montar um time da hora, bons e baratos, pensando em valorização e pontuação também, beleza? Então, galera,
esses foram os nossos times aqui do canal, o time Valorização e o time principal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram, no @esportesporela, lembrando que é lá que eu atualizo vocês a última versão do nosso time, caso tenha alguma alteração. Lembrando que o mercado vai fechar na quarta-feira, antes do primeiro jogo, que começa, se não me engano, 7h15 da noite. Então isso quer dizer que o mercado vai fechar por volta das 6 horas na quarta-feira. Então não deixem de escalar, não deixem de montar o time de vocês e de seguir as regrinhas aí da valorização, beleza? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!